E aí, gente? Tudo bem? Nessa aula, a gente vai ver o que é a equação reduzida da reta. Vamos lá? Beleza, gente. A equação reduzida da reta é muito simples. Basicamente, ela é a equação que você obtém a partir da equação geral, isolando y em um dos membros. Só isso. Então pega a equação geral lá, que você tem, e isola, né? Passa tudo que não é y para o outro lado, tal, isola o y, pronto. Na hora que você isolou, isso a gente chama de equação reduzida. A equação geral e a equação reduzida, elas são semelhantes. Elas informam a mesma coisa, uma relação entre x e y dos infinitos pontos que estão na reta. Só que a equação reduzida ela tem alguns benefícios que a gente vai aprender ao longo dessa aula, certo? Tipo assim, que tipo de benefício que eu estou querendo dizer? É tipo assim, você vê a equação, você já consegue informações sobre a reta de forma muito mais rápida, sem fazer cálculo nenhum. Só de bater o olho você fala assim, a reta é de tal jeito, cruza o y em tal ponto, você já consegue algumas informações melhores, certo? Vou explicar tudo isso ao longo dessa aula aqui. Primeiro vou fazer um exemplo. Determina a equação reduzida da reta, cuja equação geral é dada por 4x mais 2y menos 7 igual a zero. Bom, a gente viu que a equação reduzida nada mais é do que isolar o y no primeiro membro. Então, vamos lá. Ó. Esse 4x eu vou jogar para o segundo membro como menos 4x, né? Vai sempre com o sinal trocado, né? E o menos 7 vai para lá como mais 7. Então a gente obtém 2y igual a menos 4x mais 7. O y está quase isolado, ele só está multiplicado pelo 2. Então o que eu faço? Divido tudo por 2. Então eu vou dividir lá do outro lado o menos 4 pelo 2 e divido o 7 pelo 2 também. O menos 4 pelo 2, dá para você dar uma simplificada, né? Fica menos 2 multiplicando x mais 7 sobre 2. Pronto. Isolou o y, então significa que você obteve a sua equação reduzida da reta. Agora vem os benefícios. Quando você tem a equação nesse formato, esse númerozinho aqui, ó, menos 2, que está multiplicando x, ele já é o seu coeficiente angular. Você lembra do coeficiente angular que a gente estudou na última aula? Que tem a ver com a inclinação da reta. E a gente viu que quando o coeficiente angular era negativo, a reta era decrescente. Então essa reta aqui, ó, eu já sei que ela é decrescente. Porque o coeficiente angular está sendo menos 2. E esse número que fica isolado aqui, ó, sem o x, nada, esse número a gente chama de coeficiente linear. E ele indica o ponto onde a reta cruza o eixo y. Então eu já sei que essa reta aqui cruza o eixo y em 7 sobre 2. 3,5, né? Tá, mas isso tudo eu só estou informando a você para adiantar. O que eu quero fazer nessa aula é mostrar que isso tudo que eu falei é verdade. Tá? A equação reduzida ser o y isolado num membro, isso não tem como mostrar, isso é definição. Certo? Foi definido. Ó, isolou o y, chama equação reduzida. O que eu quero mostrar para vocês é que esse número que multiplica o x é sempre o coeficiente angular, que é o que mesmo que o coeficiente angular? Tangente da inclinação, né? E que esse 7 sobre 2, que a gente chama de coeficiente linear, é onde a reta cruza o eixo y. Então vamos lá. Primeira parte, vamos falar sobre o coeficiente angular. Como é que eu mostro que aquele número é isso? Lá na primeira aula, quando eu estava mostrando para vocês a equação da reta, a gente falou assim, ó, se uma reta passa pelo A e pelo B, para a gente descobrir a equação da reta, eu faço xy, xyA, xbyb, xy, aí faço esse determinante, né, entre aspas, igualado a zero, e faço as continhas, certo? Que continhas? Multiplicava aqui nas diagonais principais, depois nas diagonais secundárias, digamos assim, né? E aí faço o de baixo menos o de cima. Aí era um punhado de conta, mas se você lembrar bem, provavelmente você não lembra, porque não tem por que lembrar disso. Mas se você voltar lá na aula, você vai ver que a gente chegou nisso aqui, ó, nessa expressão. E a gente viu que esse número que multiplica o x era uma constante, que a gente chamou de A, o que multiplicava o y era uma constante B, e aqui era uma constante C, né? Porque XA, YA, XB, YB eram todos números conhecidos, então dava uma constante isso aí. E era onde a gente mostrou então que a reta era AX mais BY mais C igual a zero. A gente mostrou isso. Essa era a equação que a gente tinha chegado antes. Para a gente chegar na equação reduzida, essa aqui era a equação geral, a gente isola o y aqui, né? Então, ó, esse YA menos YBX vai para o segundo membro, com sinal negativo, e esse C que está aqui também vai para o outro lado com sinal negativo. A gente obtém isso aqui, ó. Tá?
O xb menos xa, que está multiplicando o y, manteve no primeiro membro, o restante foi para o segundo membro com o sinal trocado. E aí, para isolar o y, que é a equação reduzida, você joga esse xb menos xa dividindo tudo. E aí você tem isso aqui, ó. Você não precisa guardar isso aqui não, hein? Não se preocupe em decorar essas coisas não. Isso aqui é só para mostrar que aquele número é o coeficiente angular de fato. Depois a gente vai só usar essa informação. Uma coisa que eu fiz aqui também, ó, esse menos aqui na frente, ó, eu passei distributivo lá dentro, ficou menos YA e mais YB. Que eu coloquei aqui, YB menos YA. Tudo bem? Então, essa ficou a minha equação reduzida. Agora, reparem no seguinte, guarde essa informação por enquanto. Quando a gente mostrou na aula passada o que é o coeficiente angular, eu lembro que eu fiz essa figura com vocês. Ó. O coeficiente angular era a tangente desse ângulo de inclinação. E a tangente desse ângulo de inclinação era o cateto oposto YB menos YA sobre o cateto adjacente, que era XB menos XA. A gente chegou nisso aqui lá. Ó. Agora, reparem o que multiplica o x aqui nessa equação reduzida. YB menos YA sobre XB menos XA. Exatamente a mesma coisa que a gente tinha definido como sendo coeficiente angular. Esse é o nosso coeficiente angular, é o m. E esse número aqui que ficou, ó, mais uma coisona gigante, que você não vai decorar isso aqui nunca, hein? Esquece de decorar isso aqui. Mas é uma constante, certo? Só tem YA, XA, XB, YB, ia dar umas continhas, mas você ia chegar no número ali. E isso é o que a gente chama de coeficiente linear. Por enquanto, vamos só definir, vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Então, mostrei para vocês. Esse número que multiplica o x sempre é o meu coeficiente angular, diz respeito à tangente do ângulo de inclinação. Certo? A nossa equação reduzida sempre vai ter essa carinha aqui, né? Ó. E aqui eu já sei que é o m. Agora, o que esse coeficiente linear me fala sobre a reta? Eu já adiantei para vocês o que era. Não sei se vocês lembram, mas agora eu vou mostrar o que é. Imagina o seguinte. Imagina um plano cartesiano, você tem uma reta, essa reta está cruzando o eixo y num certo ponto. Certo? Toda reta que não for vertical vai cruzar o y em um ponto. Esse ponto, com certeza o x dele é zero, não é? O x desse ponto é zero. E o y? Bom, se a minha reta tem essa equação aqui, ó, mx mais n, que é a equação reduzida, sempre vai ser número multiplicando x mais constante. Certo? Isso aqui sempre vai ser, trocando o x por zero, m vezes 0 mais n, e o m vezes 0 é 0, então fica y igual a n. Significa que esse ponto aqui, ó, que o x dele é 0, o y vale n. Então esse n, que era o meu coeficiente linear, nada mais é do que o lugar onde a reta cruza o eixo y. Ah, a minha reta é y igual a 3x mais 5. Ah, então quer dizer que ele cruza o y no 5. Ah, minha reta é menos 2x menos 7. Então significa que cruza no menos 7, o y. Simples assim. Então o coeficiente linear indica onde a reta cruza o eixo y. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Determine a equação reduzida da reta, cuja equação geral é dada por... Aí tem essa expressão aqui, ó. 4x menos 8y menos 16 igual a 0. É a equação geral da reta. Para transformar na equação reduzida é só isolar o y. Então, esse 4x eu passo para lá com menos 4x, e o menos 16 vai para lá mais 16. Desse lado, mantive o menos 8y que já estava. Agora, eu passo o menos 8 dividindo. Fica menos 4 sobre menos 8, x, e o 16 sobre menos 8. Divide as duas partes, aqui, as duas parcelas. O menos 4 sobre o menos 8, dá para simplificar por menos 4, fica meio, né? E o 16 sobre menos 8 dá menos 2. Então, ó, essa é a minha equação reduzida. Esse número que está multiplicando x é o meu coeficiente angular. Esse número isolado aqui, né, esse termo independente de x e y, é o que a gente chama de coeficiente linear. E a gente já sabe agora que essa reta significa que ela cruza no menos 2, o eixo y. Tudo bem? E só de olhar aqui, ó, eu já sei que o coeficiente angular é meio, significa que a minha reta é crescente, porque ele é positivo. Certinho? Então, esse era o benefício principal que eu falei para vocês no começo da aula sobre a equação reduzida. Você bate o olho e você já sabe, ah, ele é crescente ou decrescente? Só de bater o olho você já sabe. Onde ela cruza o y? Só de bater o olho você já sabe, não tem conta nenhuma para fazer. E para acabar,
Um último exemplo. Determine a equação geral da reta, que eu pedi a equação geral, da reta que possui inclinação igual a 60 graus e que cruza o eixo y em 5. Bom, eu sei que a minha equação reduzida da reta tem essa característica. É um número multiplicando o x mais n. Esse número que multiplica o x é o meu coeficiente angular, e o coeficiente angular é a tangente da inclinação, ou seja, a tangente de 60 graus nesse caso. Certo? A tangente de 60 graus a gente já sabe. Né? Tabelado esse valor, vale raiz de 3, se vocês lembrarem bem. E como essa reta cruza o eixo y no 5, significa que o meu coeficiente angular, aliás, coeficiente linear é 5, né? Então, olha só, eu já sei que aqui é raiz de 3, que multiplica o x, mais o coeficiente linear, que agora eu sei que é 5. Então pronto, a equação da minha reta é raiz de 3x mais 5. Aqui no enunciado eu tinha pedido equação geral, né? Então a única coisa que você teria que fazer, essa aqui é a equação reduzida. A única coisa que você teria que fazer, eu não coloquei aqui, esqueci de colocar, é passar o raiz de 3x subtraindo para o primeiro membro e passa o 5 subtraindo para o primeiro membro e deixa igual a zero, certo? Então, se você não tiver o y isolado, automaticamente ele já é a equação geral, né? Está lá igualada a zero. Na hora que você isola o y, essa aqui é a equação que a gente obteve, ela é a equação reduzida. Pessoal, beleza? Então, com isso a gente encerra o tema de equação reduzida. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tentei fazer uma demonstração até do porquê que o número que multiplica o x é o coeficiente angular. Muita gente decora isso e não sabe de onde veio. Eu mesmo, por muito tempo, só tinha decorado, não sabia porquê. Mas é muito interessante, né? A demonstração, é sempre o coeficiente angular aquilo lá mesmo. Depois, agora, daqui para frente, a gente vai só usar, certo? Mas é bom saber de onde veio, pelo menos uma vez ver isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui, até mais. Tchau para vocês.